Olá! Refletindo sobre a paciência. É uma alegria ter a oportunidade de estar aqui. Hoje teremos, então, o objetivo de refletir sobre a paciência. Refletir sobre a paciência. Mas para que a gente compreenda a dimensão da paciência, e é o primeiro ponto que a gente gostaria de abordar, eu trouxe aqui uma historinha do livro Vida Escreve, de Hilário Silva, na primeira parte, capítulo 10, que tem por título O Mais Difícil. É uma historinha que trata-se de um diálogo entre Tadeu e Tiago, João e Bartolomeu e o nosso querido Mestre Jesus. Nesse diálogo, Hilário narra. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes. Ouvira remoques e sarcasmos, vira chagas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se dele. Jesus estava ali e os 4 discípulos se aproximaram do Cristo. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. O Cristo estava pensando. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? Jesus passou a responder. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tadeu questiona, qual das virtudes mais preciosas? Jesus responde, a humildade. Tiago pergunta, qual o talento mais nobre, Senhor? O Cristo argumenta o trabalho. E o Bartolomeu, a seu turno, também interroga. E a norma de triunfo mais elevada? Jesus vai colocar para Bartolomeu a persistência no bem. Tadeu, de novo, a gente está tendo um monte de perguntas. Mestre, qual é, para todos nós, o mais alto dever? O Cristo vai dizer para ele: amar a todos servindo sem distinção. E aí, nesse momento, dada a resposta do Cristo, Tadeu vai se colocar na situação: ó, isso é quase impossível. E Tiago, nesse momento, vai se posicionar também. A maldade é atributo de todos. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. E aí vem outro daqueles 4 discípulos e acrescenta: vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte. E aí, para terminar, outro. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar. E as mágoas, narra Hilário, desfilaram diante do Mestre silencioso. Jesus estava pensando, os discípulos foram enchendo de perguntas, mas nunca contentes com as respostas. Nunca contentes com as respostas. Até que João, contudo, foi questionar para ele: Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Porque eles ali estavam perguntando o que era mais meritório, o que era necessário fazer. Então, diante de tudo aquilo que estava sendo proposto, o que era mais difícil de aquisição? Jesus sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Então, com essa simples historinha, a gente começa a entender que a paciência é uma
aquisição difícil. E para todos nós que às vezes a gente quer ser paciente, mas não está dando conta, vamos ter um pouquinho de paciência para conosco mesmo, porque por mais que a gente anseie essa grande realização, ela é de difícil acesso. De difícil acesso. Às vezes a gente pode invejar pessoas pacientes. Tem pessoas que se questionam interiormente, nossa, como é que fulano de tal dá conta de ser tão paciente, de lidar com as coisas desse jeito? Mas, enfim, é uma aquisição que, quando adquirida, meu Deus, é uma alegria extremada vivê-la, porque ela rende preciosas bênçãos, preciosas bênçãos. Quais são elas? Calma, serenidade, harmonia, humildade, até humildade, a paciência, quando desenvolvida em nós, gera humildade. Quem que disse isso? Emmanuel, no livro Mais Perto, quando ele vai colocar que a chave bendita da humildade é cunhada no metal puro da paciência. É a partir do material que a paciência entrega que é possível forjar ali a humildade. Então a gente reconhece que é uma aquisição difícil, mas essencial. Essencial. E a partir de duas mensagens, uma de o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e outra do Consolador, uma pergunta do livro Consolador de Emmanuel, a gente vai procurar construir aqui características da paciência. Nós vamos procurar aqui refletir sobre essa paciência tão importante. Na pergunta 254 do livro Consolador, o que é a paciência e como adquiri-la? Questionam para Emmanuel. Se ela é tão difícil de adquirir, a gente precisa se atentar, então, a esse caminho que nos será necessário percorrermos para, então, chegarmos até ela. E aí Emmanuel vai dizer, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Bom, meu Deus, a verdadeira paciência. Por que Emmanuel coloca a verdadeira paciência? Tem falsa paciência? Tem. Mas se a gente observar, às vezes a gente consegue ser paciente em determinadas circunstâncias perante determinadas pessoas. Olha que curioso. Só que, se nos colocar em outras situações, às vezes a gente não vai ser nada paciente. A gente não vai ser nada paciente. Como assim? Com quem a gente ama, é como que natural, às vezes, a gente ter um pouquinho mais de paciência, ter um pouquinho mais dessa tolerância legítima e bem orientada. Mas com quem a gente ainda não tem esse espírito todo fraternal, o que que acontece? A gente nem sempre possui a mesma disposição de esperar, de compreender, de tolerar. Nem sempre. Então, a verdadeira paciência que Emmanuel está se referindo, ela não se trata desse jogo de interesses que às vezes a gente estipula na nossa vivência. Eu vou ter paciência porque eu vou ser beneficiado. Vou ter paciência porque eu vou ganhar alguma coisa. Não. É essa paciência
é resultado de um processo íntimo que culmina, então, nessa capacidade de expressão integral. Não é só para com uma pessoa, é para com todos os outros. Não só para os que a gente ama, é para com os demais também. Quando em si mesmo essa paciência é verdadeira. Agora, quando essa virtude ainda não é tão verdadeira, ela é muito frágil, entra no que em O Livro dos Espíritos, na questão 895, está lá dito: o interesse pessoal como marca da inferioridade. E ali, os espíritos, em respondendo a 895, vão dizer para Kardec que, às vezes, uma pessoa que, aos olhos do mundo, é vista como homem de bem, pode, quando, sob determinadas circunstâncias e determinadas provações, as qualidades morais que tinha, todas elas se desfacelarem na sua ação. Então, vamos colocar, quando tudo está confortável para esse sujeito, que é dominado ainda pelo interesse pessoal, pelo que gosta, pelo que quer, para esse sujeito que às vezes é tão autocentrado, se ele estiver nas melhores situações, aonde ele não é lesado, aonde ele não é comprometido, aonde não é com ele, ele consegue ser virtuoso aos olhos de todo mundo. Mas, no entanto, todavia, se ao contrário, esse sujeito é colocado à prova, aí toda aquela paciência, ela se torna verniz. E aí percebe que por detrás daquela serenidade, daquela calma, há muito mais aparência do que uma construção interior, do que uma construção viva e interna. Então, olhemos o quanto essa definição de Emmanuel, ela é importante. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma. Quando ele coloca sempre uma exteriorização, o que ele está dizendo? Essa palavra exteriorização nos dá a ideia de que a verdadeira paciência é fruto de um processo bem realizado. Que processo que é esse? É sempre uma exteriorização da alma, vamos dizer assim, o que a alma já conquistou em si mesma, ela está simplesmente transbordando. Ela não está, naquele momento, desenvolvendo, ela está transbordando. Ela está transbordando. E qual é esse processo? Qual é essa conquista que Emmanuel vai colocar? Que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. O que significa realizar muito amor em si mesmo? Nós sabemos que o amor é a energia na qual o espírito se movimenta. Na qual o espírito se movimenta. E a partir do movimento nosso, essa energia ela vai ganhando nome, denominando-se. Isso na lição Problemas do Amor, Emmanuel irá definir. Irá dar uma visão importante, aonde ele coloca que o ódio é o amor adoecido, que a criatura, quando devota-se tão somente aos cofres perecíveis, toda essa energia é investida, que a princípio era até então amor, ela denomina-se avareza. E assim por diante. O amor tem as suas formas de manifestação, conforme o espírito que vai direcionando. Dá um exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Imagina, você entra dentro de um carro,
você tem um combustível, um tanque de combustível para gastar, e você pode definir aonde vai, os locais aonde você chega. A gente, nessa analogia, pode caracterizar como, então, as manifestações do amor. Mas o combustível que você tem para chegar lá é o amor. Essa energia do Espírito que na lei de amor, de o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, está descrita com tanta beleza. Essa energia que nós temos à nossa disposição, essa energia sagrada que nós temos à nossa disposição. Ela tem as suas manifestações. Ela tem as suas manifestações. Então, quando Emmanuel coloca a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, ele está falando de que amor? De que manifestação de amor? Ele faz o bacana de explicar no parágrafo de baixo da resposta dele. Ele diz assim: esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. Olha aí. Então, ele coloca esse amor numa expressão fraternal. É a manifestação dessa energia da maneira mais sublime e mais verdadeira. Mas para a gente chegar nessa expressão fraternal, para alcançar muito amor em nós mesmos, a gente igualmente vai ter que se atentar a processo, um processo de educação da alma. Daí entra duas palavrinhas importantes. Duas palavrinhas importantes. Obediência e resignação. Como assim? Explica melhor. Vamos explicar. Imagina que você tenha uma meta. Quero chegar na expressão fraternal. Existe um caminho. Qual é esse caminho? Nós estamos falando do Espírito, que no dizer de Emmanuel possui duas ferramentas, duas asas, para esse voo da perfeição. Ele conta com o sentimento e conta com a inteligência. Com essas duas ferramentas importantes. O Espírito tem essas duas ferramentas muito importantes e que precisam ser observadas. Para alcançar essa meta, essas duas ferramentas têm que estar de acordo com esse propósito. Então, nós estamos falando de um processo onde a nossa inteligência e o nosso sentimento procurarão estabelecer em si mesmo esse objetivo final. Explica melhor que ainda está um pouco confuso. Vamos lá. O que é a obediência? Segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pacíficos, é o consentimento da razão. É quando essa inteligência, apesar de poder buscar todos os caminhos possíveis, cultivar todas as ideias, ela começa a se atentar a uma diretriz. Isso é importante. Isso é importante. Mas não para por aí. Não para por aí. Não é só uma ferramenta que o Espírito tem. Não é só uma ferramenta que o Espírito tem. Ele tem outra. Ele tem outra. Qual que é? O sentimento. Então, não só as nossas ideias precisam começar a se ajustar
a se adaptar a esse objetivo. Qual que é o objetivo? A fraternidade. A fraternidade. Emmanuel fala que esse amor é expressão fraternal. É a partir dessa expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs. Ou seja, é quando as nossas ideias consentem com isso, é um passo importante, que a gente vai ter avançado. Mas não somente começar a entender que as pessoas são irmãs. Por quê? Porque às vezes a gente até, nossa, sai de uma palestra muito boa, nossa, e todo mundo é irmão, né? E a gente começa a observar, nossa, os moradores de rua são irmãos meus, as pessoas, até as que eu não gosto, são minhas irmãs, estou numa família, o universo é família, legal. Mas às vezes a maneira que a gente sente ainda não é como irmão. Então, por isso que não só um pedaço, uma ferramenta desse espírito imortal que somos precisa estar ajustada a essa meta e a esse propósito que nós temos em vista, que é a paciência, mas igualmente os sentimentos. E a gente vai perceber uma coisa, quando a gente fechar essa ideia do sentimento, que está de acordo com a fala de Paulo. Então, o sentimento, ele igualmente precisa ajustar-se na sua forma de expressão para chegar o quê? Nesse objetivo que se tem em vista. E aí, se a A obediência é o consentimento da razão. Quando a nossa inteligência começa a trabalhar em favor desse propósito que a gente tem, a resignação é o consentimento do nosso coração. É quando essas energias íntimas dentro de nós, elas começam a consentir com o objetivo. Elas começam a se alinhar nesse objetivo. A resignação é o consentimento do coração. É quando o coração se dispõe a estar seguindo, então, a um caminho, uma diretriz. São essas duas ferramentas, esses dois elementos, obediência e resignação, fundamentais para guiar o espírito nessa ação integral em busca de um objetivo. A gente sofre com uma coisa chamada fragmentação. Paulo diz assim, procurando guardar a unidade do espírito pelos vínculos da paz. Profundo, Paulo, né? E o que tem a ver com o nosso assunto? O que acontece? Às vezes a gente vive fragmentações. Às vezes o nosso coração e as nossas ideias andam meio distantes, né? Às vezes a gente fala assim, gente, eu precisava ter tanta paciência com o fulano, precisava ser mais compreensivo com o ciclano. A nossa razão já está consentindo em obedecer a esse propósito. Mas às vezes o nosso coração, às vezes está como que distante disso. Então, nós estamos fragmentados e é preciso guardar o quê? A unidade desse espírito para maximizar essa conquista que a gente tanto anseia. É somente nessa unidade do espírito que nós vamos encontrar a verdadeira paciência. Por quê? Porque é justamente quando em nós mesmos, quando a gente consegue orientar as nossas ideias e os nossos
sentimentos para esse caminho do bem, para essa proposta de bem, é que a gente pode reconhecer que a gente conseguiu realizar muito amor em nós mesmos. Justamente nesse momento, nessa unidade, a gente sofre muito com essas fragmentações nossas. Às vezes a gente reconhece a necessidade do bem, mas não consegue fazer. No dizer de Paulo, o bem que eu quero, esse aí eu não faço, mas o mal que eu não queria, esse eu faço. Porque mesmo às vezes sabendo a direção e sabendo o caminho que é necessário percorrer, às vezes a gente ainda interiormente vibra outras coisas. Interiormente a gente vibra outras coisas. E essa fragmentação, ela fala de uma guerra que está acontecendo, onde onde a nossa intimidade, ela não está em harmonia. Então, nessa hora, é como que natural a gente perceber a extensão de conflitos que a gente vai entrar. Que a gente vai entrar. Então, imagina assim, quando você não está bem, as coisas te afetam mais. As coisas te afetam muito mais. O espírito amigo, na lição A Paciência, vai dizer assim: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Picada de alfinete não dói, né? Assim, é um trem minúsculo, minúsculo. Mas agora uma facada dói. Só que às vezes, como a vida é essa porção de mil nadas, experiências minúsculas, tão simples, mas quando a gente não está bem, aí junta os conflitos, esse tanto de conflitos internos, com alguma situação de fora. Isso que está de fora, na verdade, só vai se juntar e às vezes vai mostrar a proporção ainda de desequilíbrio que existe em nós, a fragmentação que a gente vive, o quanto está desarticulado a nossa inteligência, o nosso sentimento. Ao invés de trabalharem convergindo para essa realização de fraternidade, por vezes ao contrário. Por vezes ao contrário. Nas situações a gente vai perceber mais dores, mais sofrimentos. Mais dores, mais sofrimento. Então, procurar essa, essa organização íntima é fundamental. E a obediência e a resignação são esses dois elementos que vão ajudar nessa gestão interior, aonde a gente vai trabalhar as ideias e vai trabalhar os sentimentos, tanto um quanto o outro, para que assim o espírito mais integralizado, mais unido em si mesmo, porque a gente sabe que, por exemplo, hoje o Vitor é uma personalidade, mas eu já habitei tantas personalidades que não desapareceram. Esse espírito imortal é composto de muita gente, de muita gente. E para que todas essas personalidades, para que essas personalidades, elas dentro de mim possam ir de encontro a esse objetivo, elas precisam igualmente ser educadas. Mas a gente poderia pensar, nossa, mas já foi, é passado. Mas não, são fragmentos dentro de mim, cada personalidade que eu já fui. E diante dessas personalidades, a gente vai ver, às vezes elas estão muito complexadas, estão cheias de conflitos, cheias de coisas,
E esses mil nadas da vida, essas experiências minúsculas, às vezes tão banais, às vezes o outro fala uma coisinha, mas porque a nossa intimidade está em guerra, imagina um monte de personalidade em guerra, ainda tão fragmentado, esse mundo interno, vai causar ainda mais uma eclosão de conflitos. Uma eclosão de conflitos. E por isso mesmo, é preciso reconhecermos que a obediência e a resignação são coisas como que muito importantes para a nossa vida. Mas a gente não chega a ser obediente e resignado do dia para a noite. Há um elemento nesse caminho. Então, a gente está percebendo que nós estamos acrescentando coisas nesse processo de aquisição da verdadeira paciência, porque a paciência é fruto de processos que a gente vai passando, em que a gente vai alinhando esse espírito que até então estava tão fragmentado, esse espírito que até então estava tão desorganizado e tão desunido em si mesmo. É um processo. Obediência e resignação, contam com a ajuda muito grande de um elemento. Qual esse elemento? Na mensagem, de novo, vamos voltar para ela. Um espírito amigo, do espírito amigo. A paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus irmãos. Meu Deus, a lição da paciência começa com a dor? Sim, porque o que auxilia para que efetivamente a obediência e a resignação sejam percebidas na nossa vida? A dor. Dá exemplos, explica melhor a ideia. Vamos imaginar. Já conversaram com um teimoso? Pois é. Qual é o dia que, por vezes, ele começa a pensar diferente? No dia que ele tem uma dor. Que às vezes não tem nada para ele fazer, se não ter paciência. Se não, na verdade, saber esperar. E aí, no que ele sofre, ele é como que constrangido a revisar as próprias ideias. As próprias ideias. O teimoso, vamos colocar aquela pessoa que se alimenta mal. Eu tive uma cólica renal por causa de cálculos renais. Eu tive essa cólica renal que me levou a dores absurdas. Mas a gente vai se alimentando mal. Vai se alimentando mal. E não preocupa muito. Só que de repente chega a conta. E no que chegou a conta, no caso com a pedra, no que chegou a pedra, fruto, por vezes, dessa má alimentação, eu comecei a pensar, agora, agora eu tenho que melhorar. A alimentação não pode ficar do mesmo jeito, porque o que a gente passa numa cólica renal, vomitando, numa dor, meu Deus, é só Deus na causa mesmo, porque é a hora que a gente está 100% na mão dele. E nem tramal, nem morfina, nem Voltaren, nem nada adianta. Porque a pedrinha vai ter que sair. Ela entrou num lugar que não é para ela e ela vai ter que sair, é o jeito que tem. E no que ela vai saindo tem uma dor. Mas essa dor, esse elemento, para a gente que às vezes é tão teimoso, é importante. Porque às vezes a gente fala assim, não vou aceitar
as coisas. Não vou aceitar isso, aquilo. E aí, quando a dor vem, a gente começa a repensar. Começa a repensar. A dor é uma bênção. Porque vem para transformar aquele estado, às vezes, atrofiado nosso, que nos mantinha nessa fragmentação e que nos fazia sofrer muito mais, vem libertar-nos, para assim a gente ter condições de ampliar a nossa visão, de ampliar as nossas perspectivas. Porque se provoca essa ação sobre as nossas ideias, a dor igualmente age sobre o nosso coração. Dá como que um reset naquela hora. Aquilo que até então a gente vinha cultivando, essa dor, ela como que dá um reset, auxiliando a gente agora nessa reflexão, nessa busca pela maturidade, a orientar melhor as nascentes do nosso sentir. Então, se até então o nosso sentir estava tão enclausurado nessa teimosia nossa, se a gente estava criando esse circuito interno, onde o egoísmo e o orgulho geriam a nossa forma de sentir, na hora que a dor vem, a gente tem um reset. A gente tem um reset que é capaz de nos colocar no devido lugar. E aí a gente vai começar a reajustar as nossas ideias. E é onde entra a obediência. Porque a gente, nossa, vi que não deu certo. Agora eu vou começar a obedecer. Se existe a lei divina e ela precisa ser seguida, vou começar a obedecer. Nossa, aquilo que eu estava cultivando dentro de mim não estava me causando bem algum. Vou começar, então, a orientar a minha forma de expressão cada vez mais sutil e mais humanizada. A dor é a bênção. Por quê? Porque ela é a ferramenta que nos auxilia nessa aquisição difícil chamada verdadeira paciência. Que é a ser turno. Essa dor, quando vem, é difícil. Mas o que nos resta quando dores por vezes nos vazam o coração? Imagina, para um filho que estava com muito ódio da mãe, ou do pai, ou de alguém, para um ser que estava com ódio do outro, e aí de repente é defrontado pelo desencarne dessa pessoa que ela estava odiando. Essa dor da separação momentânea, ela tem repercussões imensas. Se até então o outro, no campo das ideias, era percebido de uma forma, aquela dor, ela chama para uma revisão muito necessária. Como também no campo do sentimento, essa dor chama para uma renovação importante. Às vezes vem o remorso, às vezes vem esse arrependimento, que são fundamentais para, diante daquele mundo interior tão fragmentado desses sentimentos ruins, vem ali chamar para essa unificação, para essa unidade em torno das virtudes, em torno das virtudes, em torno das virtudes. E é justo a gente considerar que é dolorido,
Mas é nessa hora de desarticulação que essa dor vem rompendo, estraçalhando as nossas barreiras, os nossos preconceitos, nos coloca numa condição favorável. A gente oriente essas duas ferramentas nossas um pouquinho a mais em busca dessa meta. E é nessas horas que a gente faz esse esforço, esse trabalho, que a gente está demonstrando uma das ações mais legítimas de amor para conosco mesmo. Porque escolher o caminho certo é o melhor jeito de cuidar do nosso coração, é o melhor jeito de expressar o amor próprio, é o melhor jeito de realizar em nós mesmos o amor. E é devido a esse trabalho que vai acontecendo, a esse trabalho que vai acontecendo, de unidade do espírito exteriorização, para exteriorização é que as coisas vão acontecer. Dizemos que paciência é a ciência da paz. É a ciência da paz. Pois bem, pois bem, ninguém pode dar a alguma coisa no que diz respeito à paz que não alcançou em si mesmo. Ninguém pode dar esse punhado de paz, conceder essa paz daquilo que não realizou em si mesmo. Porque a paz é também fruto da consciência tranquila. E aqui a gente vai unindo esse monte de coisas para entender que o dever, o dever que se expressa nesses mil nadas, nessas minúsculas experiências, é a melhor forma de nós irmos evoluindo, progredindo de forma a forjarmos em nós essa aquisição difícil chamada paciência. O dever é essa hora que a gente é chamado a agir, a utilizar dessas ferramentas que a gente tem, a doar-se, que a gente tem nesse momento a capacidade de escolha, a intenção. É nessas horas que nós somos como que convidados, somos como que convidados a desenvolvermos a paciência. É na justa aplicação do bem nos mínimos detalhes que a gente vai organizando o nosso mundo interior. Porque diante dessa fragmentação da nossa alma, o bem que a gente vai praticando, essas personalidades às vezes tão doentias dentro de nós que por vezes a gente ainda conserva, elas vão sendo tratadas, cuidadas, porque todo esse bem, que é a expressão do amor, tudo aquilo que a gente vai doando para as circunstâncias e para as pessoas, na verdade vai curando também nossa intimidade, vai organizando. E quanto mais a gente vai organizando, a gente vai unindo, unificando, e mais a gente vai poder perceber a nossa resignação, mais a gente vai podendo perceber a nossa obediência. É um processo, é uma tomada de decisão importante e consciente, porque é uma aquisição difícil, mas o fruto da paciência é extraordinário. Nos oferece uma capacidade de passar pelas circunstâncias sem afetação. E é talvez
Se os mil nada, se as minúsculas experiências, se as alfinetadinhas nos machucam tanto, é com essa paciência que a gente passa nas experiências sem perturbação, sem perturbação, porque ali a gente vai transbordar aquilo que a gente tanto trabalhou para alcançar dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Por isso, Emmanuel vai colocar, é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Com a iluminação, com esse aperfeiçoamento. Isso quer dizer o seguinte: nós fomos chamados para uma empreitada difícil, possível. Tenhais paciência para que a vossa obra seja perfeita, sem faltar coisa alguma. A paciência é importante. E nessa busca pela perfeição, ela vai ser um desafio. Essa aquisição vai ser um desafio diário, de cada momento que a gente passar. De cada momento que a gente passar. E cada esforço insignificante vão se assomar nessa unidade do Espírito. Olha que lindo, olha que lindo. Da mesma forma que os mil nadas podem parecer mil alfinetes que se unem, como às vezes facadas, tiros que a gente recebe nos machucando muito, esses mil deveres cumpridos, onde a gente vai procurando se alinhar, se ajustar, se aprimorar, eles vão se tornando aquilo que igualmente pode nos conferir esse estado íntimo, aonde nós transbordaremos, exteriorizaremos o amor, todo esse cuidado que a gente teve para conosco de decidir e optar pelo bem, ele vai chegar até os outros. Ele vai chegar até os outros. E aí, nessas horas, por essa construção que a gente foi forjando, dessa decisão do bem, ela vai nos levar, ela vai nos conduzir. Uma coisa muito importante, a calma, a serenidade, a humildade. A gente começa a não se ofender com as pessoas. Por quê? Porque a gente construiu o nosso mundo interior, nesse processo já foi aprendendo, as nossas ideias foram sendo trabalhadas, e a gente começou a entender que o outro é o outro, que o outro faz, é responsabilidade dele. Se praticou algum mal, não é responsabilidade minha. Antes tenho que ter mais compaixão dele, porque está caído, do que preocupar-me com o que fez. Ele não estava bem quando alguma coisa fez. Essa, essa paciência, essa verdadeira paciência, essa capacidade de percepção das coisas nos levará à felicidade que a gente tanto anseia. Podemos não ser os mais pacientes, mas a cada dia, a cada dever cumprido, estamos conquistando um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho de mais de paciência. Por isso, meus irmãozinhos e irmãzinhas, se a dor às vezes nos visitar o coração, o nosso corpo, é um momento difícil, eu e você.
mas em verdade o que ela nos ajudará a realizar dentro da nossa intimidade é, na verdade, Deus abreviando muito mais sofrimentos do que a gente possa imaginar. É um instante que nos rasga, mas que nos chama cada vez mais para uma maturidade espiritual, para esse amor próprio, que é esse compromisso com o bem. O amor próprio traduz-se por essa expressão, esse compromisso com o bem. É a melhor forma de você cuidar de você. Não existe outra. Podem até vender outra fórmula, mas nada é tão, tão importante, tão consolador quanto a consciência tranquila. É uma coisa imperturbável, indestrutível. É uma coisa que você se oferece e que ninguém te rouba, porque faz parte desses tesouros do céu, faz parte desses tesouros do céu. Pois bem, saber esperar, saber esperar é mais do que necessário. Mas a gente vai aprendendo com as dores. Às vezes tem umas, como cólica renal, e vem nos ensinar isso. Como também outras tantas dificuldades que são difíceis, que são difíceis, mas elas estão nos ajudando numa coisa muito maior do que a gente poderia imaginar. Por isso, o espírito amigo da mensagem vai colocar o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a fronte. A curva para a terra a fronte. A gente, quando olha de cima para baixo, começa a entender melhor as coisas do que quando a gente olha de baixo para cima. Do livro Estrelas do Chão, autores diversos, título Paciência, capítulo 8. Paciência é a palavra calma e boa, atenuando a cólera sombria, silêncio para a injúria que atordoa, retendo em si a bênção da harmonia. É a voz do entendimento que perdoa, o fel da incompreensão e da ironia, sorriso que restaura e que alivia, resistência da paz que aperfeiçoa. Paciência, sustento da esperança, mensageira do amor que não se cansa, do puro amor, sem que a terra o degrade. A quem te siga a excelsa companhia, serás no grande além amparo e guia, na luz sublime da imortalidade. Narcisa Amália. Obrigado a todos pela paciência, por saberem escutar-me, por terem a misericórdia de ouvir. Deus os abençoe enorme, muito, mas muita paz.